E pessoal, a França tem as maiores comunidades judaica e muçulmana de toda a Europa e o país está registrando vários casos de antissemitismo desde que essa guerra começou. O Luca Bassani chega agora para trazer as informações ao vivo. Ô Luca, e diante dessa situação, o que as autoridades da França têm feito para combater esses casos e evitar até que eles escalem também na Europa? Bem-vindo, viu? Boa tarde a você, Evandro. A gente vê, infelizmente, que o número de casos de antissemitismo superou em 40 dias em 3 vezes o número de casos de 2022. Então, foram mais de 1.500 casos em 40 dias, ou seja, desde o início da guerra até hoje, enquanto que em 2022 foram 400 casos, um aumento de mais de 300%, e que mostra que o antissemitismo está crescendo bastante dentro da Europa, principalmente na França, que, como você bem mencionou, é o maior país de comunidade muçulmana e também judaica aqui no continente, além de ser o terceiro maior país com comunidade judaica no mundo. São 500 mil judeus. A gente vê que as autoridades têm tentado punir esse tipo de fala antissemita, mas muitas vezes nessas manifestações pró-Palestina há muitos infiltrados, há muitos grupos que têm um sentimento antissemita, que quer destruir o Estado de Israel, que pede a morte aos judeus, o que acaba indo de maneira completamente contrária à luta histórica dos países da União Europeia no pós-Segunda Guerra em combater o antissemitismo, para que aqui no continente não haja nenhum tipo de cenário, nenhum tipo de palco para novas atitudes antissemitas que no passado culminaram com os tenebrosos anos do nazismo e exterminaram mais de 6 milhões de judeus. Então, é uma situação muito complexa, ao mesmo tempo em que eles querem proteger as suas populações de origem judaica, eles não querem falar de maneira tão veemente contra as manifestações pró-Palestina, que são, em sua maioria, frequentadas por muçulmanos. A França tem aí também milhões de muçulmanos na sua população, alguns falam entre 3 e 5 milhões, o que acaba dificultando essa briga sectária e trazendo uma reedição, se assim podemos dizer, desses conflitos no Oriente Médio, obviamente que em outras proporções, aqui também, podendo transformar o continente europeu novamente em palco do terrorismo internacional. Então, os governantes ainda estão um pouco perdidos, se assim podemos dizer, sem saber como agir. Nós sabemos que o Hamas é considerado uma organização terrorista pela União Europeia, então, caso haja uma apologia direta, uma defesa explícita do Hamas em manifestações, as pessoas podem ser punidas, podem ser presas, podem até ter que pagar uma multa de muitos milhares de euros, mas até agora parece que essas medidas não têm sido tão eficazes para mitigar esses eventos e fazer com que em outras manifestações esse sentimento antissemita não se multiplique, como a gente tem observado durante as últimas 5 semanas. Bassani, eu peço que você fique aí porque temos mais perguntas. Eu só quero atualizar a nossa audiência que, segundo as forças de defesa israelense, prédios que pertenciam ao Hamas, desse governo feito pelo Hamas, foram tomados pelas forças israelenses na cidade de Gaza. Entre esses edifícios estão parlamento, prédios do executivo e até da polícia que atua ali na faixa de Gaza. Então, uma informação que eu conto para vocês e abro o espaço agora para o Piperno te fazer uma pergunta. Ô Luca, tudo bem? Ô Luca, você não acha que a posição dos Estados Unidos, e aí a gente fala do presidente Biden também, do secretário de Estado e de outros personagens importantes, vai se tornando cada vez mais ambígua no sentido de cada vez mais se colocar claro, manter a aliança histórica com Israel, ao mesmo tempo em que vai, a cada momento, se distanciando mais do governo Netanyahu? Olha, Piperno, esse é um movimento geopolítico interessante que a gente tem observado não só nos Estados Unidos, mas também na França. O próprio presidente Emmanuel Macron fez uma fala muito forte contra Israel e a sua ação militar dentro da faixa de Gaza no último final de semana. Ele fez um apelo para que Israel pare de bombardear bebês. Nós vemos que, nesse sentido, os americanos, através do secretário de Estado, Antony Blinken, também quiseram fazer esse preâmbulo para tentar diminuir a intensidade dos bombardeios, mas não tiveram resultados efetivos. Nós vemos que a retórica de apoio incondicional a Israel, ela mudou um pouco. Haja apelos no mundo ocidental e naqueles aliados históricos para que isso seja revisto, que operações de inteligência mais pontuais, de extração de reféns ou até mesmo da eliminação dos terroristas aconteça de maneira
aconteça de forma mais cautelosa, se assim posso dizer, mas é algo que os israelenses mesmos colocaram como uma janela de legitimidade. Eles têm apenas aí mais 3 semanas para continuar fazendo a guerra como estão fazendo, depois seria inaceitável no ponto de vista dos aliados históricos ocidentais. É algo que eles têm tentado ampliar. A gente já vê que eles conseguiram chegar ontem no parlamento de Gaza. Agora as ações militares se concentram em torno do hospital Al-Shifa, que segundo os israelenses é um dos quartéis generais do Hamas, mas nada tem mudado e as vítimas, a catástrofe humanitária tem se tornado generalizada, sem grandes posicionamentos da ONU. A gente não escuta mais falar do Conselho de Segurança, que agora é presidido pela China. O próprio Irã faz ameaças corriqueiramente, mas não há nenhuma mudança no ponto de vista militar. Então, é uma questão que a gente ainda vai ter que esperar mais algum tempo para ter maior claridade sobre esse assunto. Luca Bassani, muito obrigado pelas informações. A gente vai conversando aqui ao longo da nossa programação. O Luca já atualizou para a gente, mas eu quero contar a vocês que, segundo informações que foram dadas também pelas autoridades americanas, o grupo Hamas montou uma base ali sob esse hospital, que é o Al-Shifa, que foi citado pelo Luca Bassani, e que vai muito de encontro com as informações que são passadas também pelas forças de defesa israelense, ou seja, que esse grupo vai utilizando prédios que seriam para atendimento de civis ou serventia para civis, tomam conta desses prédios e isso dificulta muito, por exemplo, um contra-ataque ou que esses prédios sejam tomados exatamente pela possibilidade de civis servirem como escudo para os terroristas deste grupo.